Evangelho de Jesus, segundo relatou João no capítulo 15. Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de João. O capítulo é o capítulo 15. Dos versículos 1 ao 8. Evangelho de Jesus, segundo o relato de João, o evangelista. Capítulo é o 15, do versículo 1 ao versículo 8. O negócio da tecnologia às vezes deixa a gente mal, né? Eu não sou muito fã disso não. Mas se não funcionar, Deus dá graça. Não, acho que agora está certo. Isso, está certo sim. Evangelho do Senhor Jesus, segundo relata João, o capítulo é o 15, do versículo 1 ao 8. Eu vou lê-los e peço que você acompanhe atentamente. A videira e os ramos. Evangelho de Jesus, segundo relata o João, evangelista, capítulo 15. Evangelho de Jesus, segundo relata João, capítulo é o 15, dos versículos 1 ao 8. Esse texto servirá de base para a mensagem e para a Santa Ceia. Está escrito assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanece em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos torneis meus discípulos. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, é a tua palavra, que ora acabamos de lê-la. Rogamos pela orientação, iluminação e a instrumentalidade do teu Santo Espírito, para que haja entendimento. Manifesta, Senhor, uma vez mais, tua graça, através destas palavras que acabamos de ler, e que nessas palavras que são suas, possamos encontrar aquilo que a nossa alma busca. Em nome do Senhor Jesus, é o que pedimos agradecidos e confiados. Amém.
O texto, ele começa com uma explicação do próprio Cristo. Primeiro ele faz uma afirmação que muitas vezes passa desapercebido aos nossos olhos, porque ele se apresenta e ele diz: olha, eu sou a videira verdadeira. Se ele se apresenta como a videira verdadeira, lembra o que o Paulo estava combatendo lá na Galácia? Um falso evangelho, uma falsa doutrina, falsos mestres. Então eu entendo de que se o Cristo, o próprio Cristo, o Filho de Deus, ele está se apresentando aqui, olha, eu sou a videira verdadeira, é porque já existiam videiras que eram de mentira. Se ele está dizendo aqui que ele é a videira verdadeira, é porque existia videiras de mentira. Ou seja, existiam já naquele tempo, deixa eu contextualizar, igrejas ditas evangélicas, mas que não eram. Talvez nos dias de hoje nós consigamos olhar para algumas igrejas e entender do que Jesus está falando. Mas esse não é o nosso foco e nem o nosso objetivo aqui nessa noite. E aí ele faz uma afirmação, porque ele diz assim, olha, o meu pai é o agricultor. Duas coisas a gente precisa pensar logo de imediato. A primeira, um agricultor quem é? É alguém que trabalha na terra, que vive da terra, que prepara a terra para que a semente seja lançada. Um agricultor é aquela pessoa que identifica o local, um lugar apropriado, propício para a plantação de certos tipos de semente, de hortaliças, de vegetais, enfim. O agricultor é aquele que vai saber olhar. Talvez aqui em nosso meio possa ser que existam pessoas que trabalhem na terra, que sabem identificar, olha, nesse cantinho aqui tem uma sombrinha, corre um pouquinho d'água, talvez seja bom plantar aqui uns pezinhos de alface. Talvez naquele outro canto ali, como é mais seco, de repente uma mandioca. Talvez ali mais no fundo, mais alto, um pouquinho milho. É assim que funciona. Mas se a semente vier na minha mão, a minha dona chegou lá em casa lá um dia lá que ela ganhou uma semente de um saquinho com semente de berinjela. Plantei tudo. A pergunta que não quer calar: quantas berinjelas nós comemos? Nenhuma. Por quê? Não sei. Eu não tenho essa habilidade de trabalhar a terra, de cuidar da terra, de plantar, mas essa aqui é uma identificação. Então a gente tem o próprio Jesus identificando o agricultor. E ele identifica que o pai é alguém que trabalha a terra. Eu não sei se você sabe, eu não sei se você já leu, mas diz a Bíblia que nós somos pó da terra. Se nós fomos tirados da terra, nós temos na nossa essência, no nosso DNA, na nossa gênesis, coisas que são da terra. Se assim não for, vai destoar. Então, redobre a sua atenção, porque se Deus é um agricultor, Ele cuida da terra, e Ele planta. Talvez você não percebeu, não entendeu ainda, tem certas coisas acontecendo na sua vida, certas reviravoltas, certos problemas, as coisas parecem que não estão no lugar, está tudo se revirando,
Está tudo de cabeça para baixo, está de ponta cabeça. Sabe o que é isso? O agricultor passando o arado, preparando a terra. Então, ao invés de murmurar por provas, por lutas, por problemas que às vezes chegou até a nossa casa, entenda que são as oportunidades que Deus está dando para tratar de nós, para cuidar da nossa vida. Para quê, pastor? Para que venhamos produzir. Aí dá ruim. Sabe por quê? Porque todo mundo que planta alguma coisa, ele quer colher daquilo ali que plantou. Se não for assim, dá ruim. A minha cunhada me deu lá um pé de jabuticaba, uma jabuticabira. Aí eu estou olhando para aquilo, estava secando ela. Aí tinha um ano. Olha o tamanho da bicha. Aí ela falou para mim que já tinha uns 2 anos com ela. Eu falei, isso não vai prestar para nada. Aí eu passei na feira, eu vi o camarada com uma desse tamanho. R$500 a muda. Mas pensa num pé de jabuticaba carregado. Aí eu falei assim, se eu comprar essa jabuticabeira dele, eu posso viver da renda. Porque é tanto jabuticaba, que eu vou vender isso. Mas eu não tive coragem de dar R$500 num pé de jabuticabeira. Aí, o texto está seguindo. Entenda como é complexo o texto. Porque Jesus está se identificando como a videira. Ele identifica o pai como agricultor. E agora ele vai identificar nós, enxertados na videira, como galhos. Que em si só nós não somos capazes de produzir nada. Deixa eu dar mais outro spoiler. Tem gente às vezes que acha que é por causa dele que a obra não para. Tem gente tão soberbo que diz assim, olha, se eu não for nesse trabalho, o trabalho não acontece. Se eu não botar a mão, não vai. Se eu não tiver de frente, não tem jeito. Aí ele está dizendo, olha, sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, nunca foi nós, ou nunca foram nós, sempre foi Ele. É Ele. E aí então, Ele faz essa identificação e agora Ele nos apresenta, ou Ele nos identifica nessa oliveira como sendo um galho, que não produz nada, e que não vai servir para nada se não estiver ligado nele. E ele diz assim, olha, o meu pai é agricultor, e o ramo que está dando frutos, o que ele faz? Ele polda, para quê? Para dar mais frutos ainda. Ah, pastor, não estou aguentando. Segura, se você já produziu alguma coisa para o reino até hoje, está tudo revirando, está tudo dando errado, aguenta mais um pouquinho, porque você vai produzir muito mais. Porque é o agricultor revirando a terra, preparando para que você venha produzir frutos e frutos bons. Porque também não adianta dar fruto e o fruto ser ruim. Os frutos precisam ser bons. Outro dia eu estava com o meu netinho Davi, ele gosta muito de fruta, ele come qualquer tipo de fruta, ele come muito. O menino tem 2 anos, mas é violento. É violento. Estou falando que eu sei que é violento. O garoto é brabo para comer, tem chamado para a mesa. Para ter uma ideia, nós um dia saímos, fomos para o shopping, ele comeu quase 2 pedaços de pizza, que é pedaço de pizza, o menino desse tamanho. A barriguinha ficou em pezinha. Aí chegou em casa agitado e falou assim, vovó, eu estou com fome de feijão e arroz. Aí eu falei, não dá não, vai passar mal. Mas ainda assim comeu uma fruta, comeu uma maçã e uma pera. Está pensando que aí dá mole? Então, às vezes, a gente pensa que a fruta ela tem que ser só da fruta, mas ela precisa ser boa, porque a gente comprou uma fruta lá, e o Davizinho era uva, aquelas uvas sem caroço, sem semente, que era para ser doce, mas estava azeda. Tadinho do bichinho. Mas ele é bom de boca, ele não perdia uma. Mas as caretas dele, eu falei assim, não é possível, ele azeda e pá, mas comeu tudo. Mas não adianta produzir fruto ruim, porque também não serve para nada. Olha onde eu vou chegar. A Bíblia, ela relata algumas árvores, algumas plantas,
o cedro do Líbano é a que ganha mais destaque. Aparece por mais de 100 vezes na Bíblia Sagrada. Mas existem 3 plantas na Bíblia que são referências: a videira, a oliveira e a figueira. 3 frutas, ou melhor, 3 árvores que ganham local de destaque. A primeira, porque o próprio Cristo se identifica como sendo a videira. Ele diz que é a videira. A segunda é a figueira, que um dia ele passando em Mateus, ele olhou aquela figueira bonita, estrondosa, com as folhas grandes, largas, grossas, mas que não produzia fruto, ou seja, de longe era bonita, mas de perto era vazia, era oca, não tinha nada para oferecer para ninguém. E ele amaldiçoou aquela figueira. Sabe por quê? Porque não dava frutos. E a terceira é a oliveira. Agora repare que essas plantas, elas surgem e elas aparecem já desde o Gênesis. No livro do Gênesis, quando Deus faz brotar todas as árvores, essas árvores já nascem ali. Prova disso é de que foi no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo de número 7, que um dia o Adão, quando pecou, fez para si roupa de folhas de figueira. Gênesis 3:7. Gênesis 3:7 relata esse momento fatídico do homem caído que vai se vestir com folhas de figueira. Essa figueira, ela é amaldiçoada por Jesus no capítulo de Mateus, no versículo 21, no capítulo 21, versículo 19. E essa figueira também é apresentada a nós quando João vai dizer, capítulo 1, versículo 48, quando Jesus está chamando os seus discípulos, aí aparece Natanael e diz assim: olha, vejo que tu és um israelita, porque eu te vi debaixo de uma figueira. Então a figueira, ela já está listada e ela aparece lá. Outro exemplo da videira é de que no livro do Gênesis, no capítulo 40, e o versículo é o 9, quando o copeiro sonha, ele sonha com uma videira. É também a videira listada ou relatada no livro de Juízes, no capítulo 13, quando o anjo se apresenta a Manoá e a sua esposa e diz que eles irão gerar um filho, e esse filho se chamará Sansão, mas que ele não pode, e faz essa recomendação de comer ou de beber do fruto da videira. A videira também, ela é apresentada para nós agora no capítulo 15, como o próprio Senhor. A oliveira também está registrada no livro do Gênesis. A oliveira, ela aparece no capítulo 8, no versículo 11. No ato pós-dilúvio, Noé solta uma pomba, o que a pomba faz? Sai voando, retorna para a arca com um galho, com um ramo de uma oliveira. Então são plantas que estão sendo listadas, estão sendo trazidas, apresentadas para nós, e que elas surgiram num ato da criação, mas que todas elas surgiram para frutificar. Ninguém planta uma árvore, uma planta frutífera e não espera retirar dela nada, não espera comer dela nada. Portanto, quando o Senhor Jesus faz um milagre, e o milagre é exatamente a cura de um cego. Está registrado no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 22 em diante, que ele vai cuspir, vai passar o cuspe nos olhos do cego e vai perguntar ao cego assim: o que você vê? E o cego vai dizer que vê os homens como árvores. Aí Jesus vai lá
e bota as mãos, impõe as mãos sobre os olhos dele, e ele vai e pergunta, olha para o alto. E ele volta, pergunta para ele, o que vês agora? E ele estava vendo exatamente como era. Mas a pergunta que não quer calar, por que é que quando Jesus tocou nos olhos dele, que com lodo, com a saliva, falou para ele o que vê, ele olhou para os homens, ele viu os homens plantados como se fossem árvores. É exatamente por causa desse capítulo 15. Deus nos plantou nessa terra, para que aqui nessa terra nós fôssemos também árvores frutíferas para essa geração, que se encontram lá fora, sem saber, sem conhecer. E somos nós, que estamos ligados na videira, que antes éramos vara seca, que agora temos que alimentar esse povo. O problema é que às vezes a gente não quer alimentar esse povo, porque a gente acha que eles não merecem. Sim, nós achamos que eles não merecem. E aí, como eu disse, a leitura de Gálatas já estava ligada a esse texto já, porque eu já tinha preparado. Façamos o bem em todo o tempo, sem olhar a quem. Por quê, pastor? Porque amar ao próximo como a ti mesmo é o principal mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua intelectualidade, com toda a tua sabedoria, e ao teu próximo como a ti mesmo. 3 coisas para nós encerrarmos. A primeira, precisamos entender de que se nós estamos plantados, dar frutos não é, nunca vai ser um fardo ou um peso. Tem que ser um privilégio. É tão lindo quando você ouve relatos daqueles evangelistas do passado que pregaram, a Inglaterra tremia, se convertiam, porque a gente entende que esses homens estavam plantados e que esses homens davam frutos. O triste é olhar para a nossa vida e entender que nós também então estamos plantados, mas nós não estamos produzindo frutos. Aí a gente vai para a segunda aplicação, que nós às vezes estamos plantados e não estamos produzindo exatamente porque não estamos deixando a nossa terra ser tratada. A nossa terra não está sendo cuidada. A nossa terra não está sendo arada. Por quê? Porque quando se levanta um negocinho aqui, a gente começa a murmurar, a gente fala de igreja, a gente fala de pastor, a gente fala de presidente, a gente fala da família, a gente fala de todo mundo. Será que você nunca decepcionou alguém? Às vezes Deus está dando a oportunidade de você abençoar essa pessoa que te decepcionou e você diz assim, não vou fazer. Para mim morreu, acabou. Deus às vezes está dando uma prova e a gente está sendo reprovado exatamente porque a gente não quer entrar ou não quer aceitar. Entenda que às vezes as oportunidades elas aparecem para a gente fazer diferente, e se nós tivermos a expertise, nós vamos fazer diferente e vamos, para a honra e glória do Senhor, frutificar nessa terra, porque nós estamos nele. Se nós estamos nele, nós precisamos frutificar. Agora nós temos que ser humildes o suficiente para deixar ou para permitir com que o agricultor trabalhe essa terra. Se eu posso dizer que Deus tem uma frustração com a minha, com a sua vida, com a nossa vida, com a igreja de Cristo hoje, a frustração dele talvez seja essa. A igreja não está produzindo. A igreja está plantada, mas não está produzindo nada. Está como a figueira. De longe, as pessoas olham, tem folhas. De longe as pessoas olham, é estrondosa, é bonita, chama a atenção, mas não tem frutos. E se não tem frutos, não alimenta ninguém. A igreja de Cristo, nós,
que se lemos como igreja, ele disse que nós estamos nele, nós temos que produzir. Nós precisamos, não é opção, é obrigação da igreja, é o papel da igreja, produzir. Foi para isso que Deus nos chamou, para produzir, para gerarmos mais e mais e mais, para a honra e glória e louvor do nome dele. O problema é que às vezes a gente está tão ferido, tão decepcionado, tão desiludido com pessoas, com família, com coisas, com o sistema religioso, que a gente deixa de ser instrumento de Deus para a vida de pessoas. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas eu sei de uma coisa: se você está plantado nele, você precisa deixar a terra ser trabalhada, para que você possa produzir, e mais ainda, para que os seus frutos sejam bons. Quando Jesus disse que ele é a videira, e que o Pai é agricultor, e que todo ramo, estando em mim, ou estando nele, dá frutos, ele está falando exatamente isso. Essa é uma identificação, é um código, porque é pelos frutos que nós vamos ser conhecidos. Não vai ser pelas árvores, mas é pelos frutos que nós vamos gerar, e que nós estamos dando, que nós estamos produzindo para essa geração. A pergunta que eu faço para você nessa noite: você tem dado frutos? Quais têm sido os seus frutos? São comestíveis? Vale a pena? Ah, pastor, o senhor não sabe da minha vida, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não sei não, mas eu sei que o agricultor precisa, às vezes, arrancar pedras, retirar tocos, revirar a terra, para que a planta possa gerar, produzir e dar frutos, e frutos bons. Não adianta. Ah, pastor, você não sabe como está doendo. Às vezes você está reclamando e murmurando de coisas que Deus, e até de pessoas, que Deus está tirando da sua vida para que você produza mais, para que você cresça mais, para que você chegue mais longe ainda, para que você alcance mais. É só Ele trabalhando, é só Ele cuidando. Quantas pessoas não estão com os sonhos frustrados? Quantas famílias não estão decepcionadas, desiludidas com Deus, achando que Deus não faz, achando que Deus não pode, quando na realidade o que Ele está fazendo é exatamente você enfrentar esse propósito, para você viver um dia melhor, ou tempo melhor. O negócio é que às vezes a gente quer que seja do nosso jeito, e do nosso jeito não vai dar. Pode até produzir, mas não vai produzir como Ele gostaria que produzíssemos. E a terceira coisa é: se Ele é a videira, se o Pai é agricultor, se nós entendermos isso, nós vamos entender uma coisa primordial. Ele diz no versículo 5: eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá, não é pouco, esse dá muito, muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Pastor, eu quero dar frutos, eu quero produzir. Quem gosta de plantar sabe que às vezes a terra ela precisa receber alguns adubos, alguns remédios. Sabe que a terra precisa ser trabalhada, entende que ela sendo trabalhada ela vai ficar mais propícia ao fruto, dar mais fruto, quantidade e qualidade de frutos sejam boas, mas ela precisa receber um produto para que ela consiga produzir. Esses dias nós estávamos na casa de recuperação, na Reviver. Pastor Ronilson está trabalhando agora com, era só palmito, agora está com goiaba, cajá, e esse ano ele ia para berinjela também, uma berinjela tal de berinjela japonesa, chinesa, sei lá o que é aquilo, uma colorida, ela é lilás e branca, ela é bonita até. Mas o que me chamou a atenção é que os pés de goiaba, tu viu lá, né, Luiz? São pequenininhos. Olha aqui o tamanhozinho deles, não passa do umbigo.
cajá desse tamanho. Mas pensa num tamanho de uma goiaba que você não consegue morder. Pensa você até para segurar é difícil. Aí eu falei, Heavy, como é que você vai para essas goiabas crescer desse jeito? Aí ele falou, é enxerto. Sabe o que eu queria que você fizesse nessa noite? Enxertasse na sua terra, para que os seus frutos pudessem crescer e ser bons. O nosso desafio é fazer com que a nossa terra seja adubada e regada, para que a gente venha produzir, e venha produzir muitos frutos, e que os frutos sejam bons. Eu quero convidar aos oficiais, diáconos e presbíteros a estarem assentados aqui à minha direita. Nós vamos passar por o ato da ceia. Esse é um momento onde nós vamos comer do pão, beber do vinho. Esse é o momento onde nós vamos adubar a terra, para que a nossa árvore cresça e dê frutos. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz assim, olha, cada um examine a si mesmo. O que Paulo está dizendo, no momento da ceia, é que esse é um momento ímpar nosso. Nós não devemos participar desse momento olhando para a vida do outro, porque não tem nada a ver com a vida do outro, é com a sua vida, é como você está, é como você se encontra nessa noite. Portanto, eu quero convidar a você que nos visita essa noite e faz parte de uma igreja evangélica e está em comunhão com sua igreja e com Deus, a participar dessa mesa, a enxertar essa terra comendo pão e bebendo vinho. Todavia, eu gostaria de adverti-lo que você não pode e não deve participar desse momento de qualquer maneira. Como está a sua vida? É você quem sabe. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que existe um Deus nos céus, que se você se lembrar de algo e você disser assim, Senhor, me perdoa, eu errei, eu falei, eu pequei, eu não deveria fazer, eu não queria fazer, e se houver sinceridade no seu coração, Ele vai te perdoar. Porque o pecado, ele não deve nos afastar da ceia. Muito pelo contrário, é a ceia que nos deve nos afastar do pecado. E nós só vamos conseguir isso, esse nível de maturidade, como? Participando, comendo do pão e bebendo do vinho. Feche seus olhos. Senhor, eu quero consagrar os emblemas pão e vinho, que foram tirados do nosso uso cotidiano, mas que para nós, a partir de agora, representa o corpo de Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. E que ao participarmos desse momento, o Senhor possa nos trazer à memória tudo aquilo que pode nos dar esperança. É o que oramos, crendo e confiado no nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Eu quero convidar ao presbítero Eduardo, presbítero Diogo, nós vamos estar servindo, você vai vir, melhor, se servir. E aí eu queria pedir que o meu lado direito viesse primeiro, pegasse do pão, pegasse do vinho, voltasse para o seu lugar e deixar para nós participar desse momento todos juntos. E quando o lado direito tiver terminado, aí o lado esquerdo. Amém?
graça me salvou. Tua graça me salvou. Morreu por mim. Morreu por mim naquela cruz, Jesus, Jesus, fardo pesado carregou por amor, se humilhou, me deu a vida, por mim se entregou. Tua graça me salvou. Eu sou livre e grato pelo teu amor. Tua graça me salvou. Tua graça me salvou. Morreu por mim naquela cruz, Jesus, 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 fardo pesado carregou por amor, se humilhou, me deu a vida, por mim se entregou. Tua graça me salvou. Eu sou livre e grato pelo teu amor. Tua graça me salvou. Tua graça me salvou. Aleluia, 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 aleluia. Me salvou, me salvou. salvou, me salvou.
esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse vinho, anunciais a minha morte até que eu venha. Portanto, comei e bebei dele todos, diz o Senhor. Tua graça me salvou. Tua graça me salvou. Quero convidar para fazer uma oração de adoração nosso irmão presbítero Eduardo. Amém. Santo Deus, amado Pai, nós só podemos te agradecer porque nenhum de nós aqui é merecedor de tal gesto, mas coube a Ti, Senhor, com as Tuas misericórdias, olhar para um povo e dar a sua vida para que o pecado não mais agisse sobre nossas vidas. Uma troca que somente a Ti pode caber o entendimento. A nós é dada a ordem de aceitar, de crer que por tal gesto nós estaremos salvos, guardados para toda a eternidade. Obrigado, meu Deus. Obrigado por entregar a Tua vida pelas nossas vidas. Nós te agradecemos, pedimos que continue usando desta misericórdia, porque somos falhos, somos fracos e necessitamos diariamente desse pão que é chamado o pão da vida. Te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Antes de impetrar a bênção, queria convidar você a participar da nossa escola bíblica às sextas-feiras. Nós estamos falando sobre os atributos de Deus. Então, sexta-feira, 19h15, a nossa escola bíblica. Mas antes de nos despedir, eu gostaria de fazer um convite a você agora. Você que entendeu o que Deus falou contigo e você está dizendo assim: ah, pastor, como é que eu faço para eu ser inserida nessa videira? Eu quero ser enxertado nessa videira, assim como eu aprendi nessa noite. E aí você só precisa tomar uma decisão e vir até aqui o altar para mim fazer uma oração pela sua vida. Existe aqui em nosso meio, nessa noite, alguém desejoso de ser enxertado na videira, de dizer: Senhor, eu quero produzir, eu quero gerar, eu quero voltar, eu quero ser? Tem? Deus te abençoe, minha irmã. Existe mais alguém? Podemos orar? Estenda suas mãos para cá, então. Pai Santo, Deus bendito, é no nome do Senhor Jesus que tudo que nós fizemos aqui nessa noite possa fazer com que a tua serva produza, e produza muito para o teu reino e para o louvor e glória do teu nome. Assim como diz o versículo de número 10, nisso será glorificado ao Senhor.
Em nome e por amor de Jesus, eu entrego a vida da tua filha, que está pedindo para ser enxertado nessa videira, nessa noite. E que a festa que está acontecendo nos céus possa também ser notória na vida da tua igreja. Muito obrigado pela tua palavra que fora lida, pregada nessa noite, que encontrou, achou abrigo no nosso coração, nos fazendo entender de que sem o Senhor nós não somos e não podemos nada. Muito obrigado por essa vida, por essa alma que se rende, por essa família que busca ao Senhor, porque através dessa decisão o Senhor fará e trará mudanças na sua vida e na sua casa. Para a glória de Jesus, assim oramos, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Recebi a bênção. Eleitos do Senhor, e depois em paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, muita paz. E que o grande amor de Deus, a graça salvadora e vivificadora de Cristo Jesus, o teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, as doces consolações de comunhão do Santo Espírito de Deus, repouse sobre a sua vida, repouse sobre a sua casa, repouse sobre a sua família e sobre todo Israel de Deus espalhado por sobre a face da terra, não só hoje e nem só agora, mas pelos séculos dos séculos. E a igreja diz bem alto: celebra o Senhor, meus irmãos. Me salvou. Tua graça me salvou. Aleluia, aleluia, aleluia.